Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando aquele vídeo que é o mais aguardado do mês. Eu sei que vocês têm acompanhado os análises de fundos imobiliários aí no canal, tem mais, quase 2 vídeos por dia, mas está chegando na hora da análise da carteira do canal, aquele vídeo mensal que eu sempre publico no final do mês, com a atualização da carteira. Eu faço aquele overview de notícias, com as principais notícias do mês, obviamente aquelas que afetam os nossos investimentos. E aí depois eu faço um overview da carteira, vejo, mostro o que eu investi, como que tá os proventos da carteira, e esse mês tem ativo novo, como vocês devem ter visto na thumb. Então, bora pro giro de notícias. Começamos com o ETF de Bitcoin, que é um ativo, é um ativo que já está há um tempão para sair. O que é primeiro, todo mundo aqui sabe o que é o Bitcoin, né? É uma criptomoeda. E esse ETF, na verdade, é um fundo que investe na moeda. E lá nos Estados Unidos, esse ETF, lá a gente tem mais de 2.000 ETFs, inclusive no módulo internacional que eu tenho na minha mentoria. Inclusive esse módulo internacional, ele é vendido separadamente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho uma aula específica sobre ETF, como é que a gente analisa ETF, e um dos ETFs mais aguardados lá nos Estados Unidos era o ETF de Bitcoin, aliás, alguns ETFs, né, de Bitcoin, porque a SEC, que é a CVM deles, ela tá um tempão para autorizar esse ativo, e ela vinha atrasando ou demorando para sair. E aí agora em janeiro saiu de vez a aprovação do ETF. Só que olha só que interessante, no dia 9 de janeiro, hackers, saiu uma notícia, na verdade, que a SEC tinha aprovado esse ETF. E o Bitcoin, olha só o que aconteceu com o Bitcoin, exatamente isso aqui, ó, foi esse dia aqui, ó, ele deu uma pancada. Eu peguei em reais aqui, mas em dólar ele subiu cerca de 2 ou 3 mil dólares num mesmo dia. Por quê? Porque era muito aguardado esse movimento, porque quando um ETF começa a negociar esse tipo de ativo, significa que são institucionais, ou são fundos institucionais que começam a comprar mais esse ativo, ou seja, aumenta muito as negociações, é muito dinheiro entrando, então era um movimento esperado que isso acontecesse. Só que na verdade, como vocês podem ver, na verdade esse primeiro foi hackers que invadiram, então aquele movimento só foi por causa da notícia, por causa da suposição que a SEC tinha aprovado. E aí ele caiu depois que descobriu, mas logo depois a SEC, ela de fato aprovou os ETFs, né? Tem até uma lista aqui de alguns ETFs que foram aprovados, tem esse BITIB, o ARKB, ARKB, FBTC, BTCW, BTCO, BRR, IBIT, Hold, DeFi, que esse acho que é um dos mais aguardados, né? E aqui as taxas de administração, eu peguei esse num Twitter aqui, as taxas de administração de cada um deles. Aqui o custodiante, né? Vejam que a Coinbase é a custodiante da maioria deles. Inclusive do próprio DeFi. O DeFi na verdade é BitGo, que é a custodiante. Aqui as bolsas, né, que estão negociando esses ETFs, a NYSE, que é a mais famosa, né, e a Nasdaq, elas negociam esses 3 ETFs, o restante é CBO, e aqui o DeFi e o GBTC na NYSE, que são as bolsas mais famosas. Então, esse movimento, obviamente, depois, como a gente pode ver aqui, depois ele deu uma queda, deu uma realizada, depois voltou a subir. Todo mundo fala que esse ano provavelmente vai ser um ano muito positivo para essa criptomoeda. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma recomendação, tá? Porque criptomoedas, como vocês podem ver, como a gente vê nesse gráfico aqui, oscila muito. Isso que eu peguei o gráfico de um mês apenas, saiu de 200 mil para 230, depois voltou para menos de 200, agora fechou em 210, agora eu nem sei quanto tá para falar a verdade para vocês, mas é muito importante vocês tenham em mente que esse ativo ele é volátil demais, então assim, sempre importante que você tenha um pouquinho em carteira, até para conhecer como é que funciona. Você pode investir de várias maneiras, você pode comprar criptomoeda, pode investir através de ETF, tem ETF aqui no Brasil, tem ETF agora lá nos Estados Unidos, você pode
comprar a própria criptomoeda. Tem aqui no Brasil, se eu não me engano, você tem qual que é o ETF agora? É o Hash 11, que é o ETF que tem Bitcoin, tem o Bit 11 também, que é outro ETF. Então existem tem alguns fundos de investimento também que investem em criptomoedas, no Bitcoin. Obviamente que a minha visão, para quem me conhece, meu aluno, inclusive na mentoria tem uma aula eu mostrando como que compra na prática, como é que transfere para a carteira na prática. Foi uma aula de um aluno que ele pediu. Mostrando isso na parte de Bitcoin, né, porque a gente tem live que eu faço com o Bruno para os alunos, né, ensinando o que é o Bitcoin, como é que funciona. Aí eu fiz essa aula prática ensinando como é que faz a custódia, né, transferência. Então, para quem me segue sabe que eu prefiro investir diretamente no Bitcoin, né? Então, mas obviamente existem outras maneiras de você fazer isso. Bom, voltando aqui, a segunda notícia que eu quero passar para vocês, na verdade, ela começou mais no final do ano passado, lá para outubro, novembro, e ela meio que se consolidou nesse mês de janeiro, que foi a questão do agronegócio e a quebra de safra que a gente provavelmente vai ter. Saiu essa notícia aqui, como vocês podem ver, no final de dezembro, que o Mato Grosso vai sofrer a maior quebra de safra de soja da história, diz Itaú BBA. Inclusive, eu conversei, como vocês sabem, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei lá na Exalc, eu conversei com alguns amigos, com alguns conhecidos e produtores de soja lá no Mato Grosso, principalmente, lá para dezembro, conversei com eles, até porque eu sou investidor de fiagros e nos vídeos que eu faço análise de fiagros, eu comecei a levantar essa bola e nas análises para as pessoas tomarem um certo cuidado, principalmente em fiagros com muita soja, né? Porque a soja basicamente é o nosso carro-chefe, né? E conversando com alguns colegas, né? Eles estavam estimando isso em dezembro, tá? Estavam estimando a quebra de safra de soja no Mato Grosso em mais de 50%. Mas parece que isso muito devido à questão do El Niño, que é o fenômeno climático, e as chuvas elas não aconteceram como deveria, principalmente nesse período agora de dezembro, janeiro, que é o período de semeadura da soja. Então acabou que muitas pessoas estavam preocupadas e veio que virou um consenso isso, né? Agora, a questão toda é que, como vocês podem ver aqui, agora em janeiro teve acho que as notícias começaram a melhorar um pouquinho, que eles colocam nem recorde nem quebra de safra, o que está acontecendo com os grãos. A questão é a seguinte, parece que virou um consenso que de fato a gente não vai ter uma produção como a gente vinha recorde atrás de recorde, embora a nossa safra de soja principalmente, ela vai ser até maior do que a safra passada. Só que ela, acho que se eu não me engano, é 150 ou 155 milhões de quilos, de toneladas, né, da nossa safra de soja. Ela de fato ela vai ser um pouquinho maior, mas não comparado ao crescimento dos últimos anos. Ela ainda, inclusive, ela vai ser recorde se a gente for analisar, porque ela vai ser maior que a do ano passado, que já foi recorde. Mas não com o aumento que a gente estava esperando. E a gente sabe que a soja dando problema atrapalha o milho safrinha, atrapalha diversas outras culturas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente vai acompanhar, principalmente quem me segue aqui no YouTube, dê uma olhada nos vídeos que eu faço análise de fiagros principalmente, e do RZTR, que é um fundo imobiliário no agro, que todos os meses eles trazem algumas notícias sobre o mercado agro, inclusive no vídeo agora de janeiro, referente a dezembro do RZTR, eles já mudaram um pouco a postura, achando que, de fato, obviamente vai ter problema, mas não vai ter esse problema que as pessoas estavam imaginando. Inclusive eu conversei com o Tassiano, que é o gestor do Snag 11, que mais de 60% ele é soja, e ele até fala que foi muito mais terrorismo não terrorismo é uma palavra forte, mas foi muito mais mídia do que de fato o que vai acontecer. Então a gente tem que acompanhar, obviamente eu vou continuar monitorando vocês nos vídeos de análise, para a gente poder ficar atento sobre isso, né, para a gente poder acompanhar, e eu vou monitorando vocês sobre esse caso da possível quebra de safra. E a gente sabe que o agro, se a gente pegar os últimos anos, o nosso superávit da balança de comercial, ela é graças ao agro. Se não fosse o agro, a gente estaria negativo todos os anos. Então o nosso agro é muito forte, ele basicamente carrega a nossa economia. Então a gente
gente vai acompanhar para ver como é que vai ser o desenrolar do agro nesse ano. Bom, e a última notícia que eu queria trazer para vocês não é uma notícia boa, obviamente, mas é uma notícia que já era esperada desde o início do ano passado, desde o começo do ano, que é o déficit fiscal. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, saiu essa semana, última semana de janeiro, que o governo fechou 2023 com um déficit de 230,5 bilhões, segundo pior da história, só perde para o da pandemia de 2020. No começo de 2023, o Fernando Haddad, como vocês podem ver aqui, ele afirmou que seria possível obter um superávit, ou seja, ao contrário do que a gente aconteceu, um superávit de 11,1 bi, contra um cenário realista, como vocês podem ver aqui, que projetava esses 231 bilhões, mais de 200 bilhões de déficit. E esse ajuste, ele seria, como a gente acreditava, né? Obviamente que não acreditava porque a gente sabia como seria esse governo, mas acreditava que seria através de corte de gastos, mas é óbvio que não. Seria através de medidas para arrecadar mais. Obviamente a gente teve diversas medidas que o governo implantou esse ano para aumentar e para arrecadar impostos. Mas obviamente que a gente sabe que esse governo, desde o início e desde a campanha, a gente já sabia que o objetivo dele era gastar, e não era controlar gastos, era gastar mais e gastar mais. E, obviamente, como ele não ia cortar gasto, ele ia obter arrecadação. Inclusive, foi até um dos pontos da reforma tributária que, para aumentar o gasto, teria que aumentar a arrecadação. E qual que foi o resultado desse aumento de impostos? A arrecadação foi abaixo do esperado, embora tenha sido, como essa notícia aqui, que em tese ela é um pouco sensacionalista. A arrecadação federal recua 0,12 em 2023, mas marca o segundo melhor resultado da série histórica. Obviamente que a arrecadação ela foi grande porque a gente arrecada muito, mas ela foi abaixo do esperado, obviamente, de fato, relacionado com a curva de Laffer, que a gente já está a gente já sabe, eu até fiz um vídeo explicando sobre isso, sobre a curva de Laffer, acho que foi uma das últimas análises de carteira. E essa baixa arrecadação fez com que, de fato, a gente fechasse num déficit, como eu mostrei no início. E esse déficit ele equivale a basicamente 2,1 do PIB. E, como eu falei até no início, isso foi o segundo pior déficit. Ficou abaixo apenas da pandemia em 2020. E isso, inclusive, vai na contramão do que aconteceu em 2022, como vocês podem ver aqui. Ó. Após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54,1 bilhões em 2022. E isso traz várias inseguranças para o país, né? A gente não pode ficar pensando em corte de gastos. A gente sabe que esse governo não vai cortar gastos, inclusive na própria reforma tributária que estabeleceu o índice de valor agregado, o IVA. Se a gente for pegar os estudos, ele é o maior IVA do mundo. Então não tem muito o que a gente correr, a gente tem que, obviamente a gente tem que ficar falando, ficar brigando, mas não tem muito por que correr, que a gente sabe que esse governo ele não tem a prerrogativa de corte, é gasto e gasto público. Inclusive anunciaram recentemente aí as obras do PAC, vem um monte de coisa por aí. Mas agora chega de falar de notícias, eu quero falar para vocês agora sobre a carteira do canal Ver Aqui, a carteira Liberdade é Logo Ali. Para quem não sabe, para quem me segue há um tempo ou é o primeiro vídeo que está vendo da carteira, eu tenho algumas premissas dessa carteira que são, obviamente, vejam os vídeos anteriores, está na playlist dessa carteira. Invisto 60% em fundos imobiliários, 30% em ações pagadoras de dividendos, 10% em renda fixa, seja tesouro direto ou algum tesouro, por exemplo, IPCA, para ter ganho de marcação a mercado. Nenhum ativo da carteira pode ultrapassar mais do que 10% do PL. Invisto R$ 1.500 todos os meses de dinheiro novo, porque no primeiro vídeo
que eu fiz uma simulação onde com R$ 1.500 eu teria por volta de 15 a 20 anos, R$ 1 milhão, que é o objetivo dessa carteira, porque eu vou passar ela para minha filha. Inclusive, esse é o objetivo principal dessa carteira, é uma carteira de aposentadoria, uma carteira que eu vou passar para ela. Então, as premissas da carteira são essas. Eu dei uma resumida aqui, como vocês podem ter visto, mas no primeiro vídeo tem as premissas, tem acho que quase todos os vídeos eu falo sobre as premissas dessa carteira. Então, vamos agora lá para as movimentações. Deixa eu pegar aqui. O que eu fiz primeiramente? Eu investi no KNCR11. E eu não vou, daqui a pouco eu vou mostrar a carteira, eu não vou de fato mostrar para vocês os racionais, porque tá cheio de vídeo no meu canal explicando o racional do KNCR, que é um fundo imobiliário vinculado à Selic, que de fato a Selic vai cair e esse fundo ele continua pagando muito bem, ele tava barato, não tá mais, né, ele até recentemente ele ficou acima do P sobre VP, porque é um fundo muito bom, mas acredito que é um fundo excelente. Ele é de 2013, se eu não me engano, vem trazendo resultado atrás de resultado, então eu incluí na verdade eu já tinha incluído esse fundo e eu aumentei a posição. Agora, o que tem de novo é essa moça aqui, a SLCE3, que foi o novo ativo que eu incluí na carteira, e eu quero trazer o racional primeiro para vocês, para depois a gente calcular o porquê e o preço máximo que eu entendo que, lembrando que eu só coloco ativos nessa carteira que são pagadores de dividendos. E a gente está falando de uma empresa do setor do agronegócio, então eu vou mostrar para vocês um prospecto deles para vocês entenderem qual é o racional por trás desse investimento na carteira nesse mês, que é um investimento novo. Bom, aqui, como vocês podem ver, é a SLC Agrícola. Opa, deixa eu pegar a setinha aqui. É uma empresa do setor do agro. Eu até brinco, né? Se você não tem Fiagro na carteira ou uma empresa do agronegócio, você é maluco. É a empresa que mais, na verdade, é o setor que mais carrega, na verdade ele carrega o Brasil, então a gente precisa, não tem muito sentido você não ter o agro na carteira. Então, pessoal, vou passar aqui, são 121 páginas, mas na verdade eu vou mostrar só alguns pontos que eu acredito que são importantes. O negócio deles é produção de algodão, soja, milho e sementes, então o foco deles são nessas três culturas. Eles entraram na bolsa em 2007, é bem antiga na bolsa, né, essa empresa. Aqui a parte de free float, que é o que tem ação em negociação, 44% das ações. Aqui o quadro acionário. A parte de receita, área plantada, milho 20%, algodão 24%, soja 51%, mas a receita do algodão é maior do que a do milho e da soja, mostrando até o valor agregado, mas o EBITDA ajustado, né, a soja é um pouquinho maior. Aqui a parte de composição de custos, 58% em dólar, basicamente fertilizante é o maior custo, depois defensivo, então a gente está falando de adubo e agrotóxico, obviamente que eu não chamo de agrotóxico porque não é um tóxico, é um defensivo agrícola, depois sementes, obviamente, beneficiamento e assim por diante. O modelo de negócios deles, eles têm fazendas que tem área própria, arrendada, área de lavoura, área em processo de agrícola e área de, obviamente, como vegetação que eles precisam ter em todas as fazendas. Área plantada, 54% de 180 mil hectares, num total de 320 mil. Áreas preservadas, 108 mil, que é muito importante, eles até têm um ponto muito forte de ESG na companhia, que a gente vai ver um pouquinho. Aqui a parte do histórico de plantio, onde a localização ele é bem diversificado, 40% no Mato Grosso, que é um ponto que também a gente tem que ficar atento, como eu tenho falado para vocês, inclusive no começo da questão da quebra de safra, mas no caso, aqui é um ponto importante, eu vejo a quebra de safra muito mais problemática para o produtor do que para a empresa. Por quê? O produtor rural, grande parte deles, deixa eu até voltar para mim aqui, até para explicar esse ponto. O produtor rural, grande parte deles trabalha com o mercado futuro, ou seja, ele vende a produção, ele antecipa a venda da produção, até porque ele precisa pagar os custos, pagar maquinário, pagar sementes. Então ele antecipa, ele faz um recebível, tanto é que os CRAs, os Fiagros, eles investem nesse tipo de negócio. Então os produtores, eles antecipam o recebimento, vendem a produção deles lá da frente,
para a empresa, e aí depois na hora que tiver a colheita eles vão lá e entregam, e obviamente tem uma taxazinha aí que eles pagam por causa desse empréstimo que eles estão fazendo antecipação. Então, no caso do produtor, normalmente até tem a grande questão e um grande problema que a gente vê aí, os produtores reclamam demais, é porque sempre as negociações são em prol da empresa, e não nunca. Porque o produtor é o elo mais fraco. Então, mesmo que haja essa quebra de safra, eu vejo o problema muito mais na ponta mais fraca, obviamente, que são os produtores, do que nas empresas. Então a gente vê aqui, vamos acompanhar, embora o meu investimento ele seja mais de longo prazo, inclusive até na questão quando a gente for calcular os dividendos, vocês vão ver o preço teto, vocês vão ver que o meu pensamento é mais de longo prazo. Então aqui a parte do que pode afetar clima, basicamente clima, que são 3 culturas, né, algodão, milho e soja, preço das commodities, obviamente, a produtividade, o custo, que 56% do custo é em dólar, e a parte de hedge, né, de câmbio, exatamente por isso. Então a parte de gerenciamento de clima, as unidades de produção são bem montadinhas, né, bem legal, o estilo é bem diferente assim do que a gente está acostumado. Aqui a parte do ciclo de produção é bem bacana isso. Que mais aqui? Ciclo de produção de sementes, a estratégia. Então aqui, deixa eu ver onde que eu quero chegar aqui, é a parte de resultados. Deixa eu ver. Aqui é legal a maturidade. Veja a parte de maturidade, evolução da maturidade da terra aumenta a potencial de produtividade. Então, aqui eles começaram com uma maturidade de 65%, hoje eles estão com basicamente 96% a 99% de maturidade. Crescimento valor agregado. Aqui é a parte de operação de sementes, principais indicadores financeiros de 2022, receita líquida 445 milhões, o EBITDA 100 milhões, margem de 23%. Então, pessoal, assim, basicamente a SLC Agrícola, ela é uma empresa focada nessas 3 commodities, né? Então, e eu vejo como, na minha visão, é a melhor empresa do setor na bolsa. Por isso, o meu investimento nela. Agora a gente vai olhar o preço. Como que eu faço, como é que a gente calcula o preço? Se vocês pegarem os vídeos anteriores, quando eu coloquei Taesa, coloquei Itaúsa, o preço é basicamente o método do Bazin, que é pegar os últimos rendimentos, os últimos dividendos dos últimos 5 anos e pegar a média e dividir por 6% para chegar no preço máximo, né, na margem de segurança para esse tipo de empresa. Então, se vocês vierem aqui no site do Fundamentei, que aliás é um site que eu uso bastante quando eu vou analisar as empresas que eu invisto, aqui tem a parte de dividendos, né? Aqui é dividendos. Então, eu montei um Excelzinho aqui só para vocês verem. Deixa eu pôr aqui na tela, olha só. Então, eu peguei aqui os dividendos desde 2018 até, na verdade, deu 6 anos, né? Então, se a gente pegar e somar os dividendos, soma esses aqui, a gente divide isso por 0,06. Na verdade, primeiro a gente tem que, obviamente, tirar a média, né? Dividir por 6, 0,87. Se a gente pegar isso aqui e dividir por 0,06, a gente vai ter um preço de 14,67, né? Se a gente pegar os últimos 6 anos. Agora, se a gente pegar os últimos 5 anos, 4,4, esse aqui dividido por 6, 0,06, vai dar o que eu fiz de errado aqui? Não, na verdade é dividido por 5, que é a média, e agora pegar aqui e fazer o preço médio. 13,80 daria nos últimos. E o preço dela, como vocês podem ver aqui, deixa eu pegar aqui SCL, eu sempre confundo SLC3. Ela está negociando a 18,95 e eu paguei 18 em alguma coisa. Então, estaria mais alto do que o preço, eu paguei o preço máximo, né? Só que a questão é a seguinte, se a gente pegar e olhar os resultados, vocês vão ver, olha aqui na parte de lucro, olha como está crescente o lucro dela a partir de 2021. Então, a minha base de análise não está sendo na média dos últimos 5 anos, não. Eu me basei principalmente nesses números aqui. 1,21 e 1,45. Então, se a gente pegar, por exemplo, que seja 1,20 de dividendo e pegar ele e dividir por 0,06,
a gente está falando de R$ 20. Por isso que eu tô nessa base aqui de 1,21 a 1,45 que ela vai manter. Obviamente, se a gente pegar no curto prazo, ela está acima do preço máximo. Mas o meu pensamento para esse tipo de empresa é longo. Por isso que eu ainda acredito que a gente tem margem para poder investir na SLC e é por isso que eu fiz esse investimento na carteira desse mês. Então agora vou mostrar para vocês no Domo a carteira, como que tá o desempenho dela. Bom, pessoal, entramos no Domo aqui, onde eu faço o gerenciamento da minha carteira. Então o patrimônio atual está em 20.134, valor aplicado 18.441. Lembrando que eu comecei ela em abril, ela está com uma variação percentual positiva de 6,87. Aqui a gente pode ver o retorno da carteira. Tá 23%, bem acima do CDI, do IFIX. Obviamente não ganha do Ibovespa, porque não é o objetivo, até porque as ações que eu tenho não são ações de crescimento. Então, como vocês podem ver aqui, o crescimento do patrimônio, antes de a gente pegar de um ano, né, porque começou lá em abril com 3 mil, porque eu fiz 2 aportes de 1.500. Aqui em maio eu acabei fazendo 2 também, mas a média vai ser 1.500, tá vendo? Subindo sempre 1.500 com os aportes. Obviamente que tem o acréscimo dos valores de dividendos, porque, por exemplo, aqui agosto foi 1.638, eu coloquei 1.500 de dinheiro novo e tinha retorno com os dividendos. Aqui eu fiz uma venda, que foi uma retirada de um FOF, aqui ó, 1.600, 1.500 mais 65 de dividendos, sempre a mais, tá vendo? Sempre a mais, que é o valor dos dividendos que tem na carteira. Eu uso a Nuinvest. Daqui a pouco eu vou entrar para vocês para mostrar que de fato é dinheiro real que eu tenho, não é brincadeira. Então aqui todas as ações, vejam, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Itaúsa, a SLC Agrícola, Taesa e Caixa de Seguridade, todas as empresas pagadoras de dividendos. Veja que nenhuma delas acima de 10% do patrimônio, que é uma das premissas. Parte de fundos imobiliários. Como vocês podem ver, inclusive aqui a gente consegue ver a proporção, né? Eu tô com um pouquinho acima de 30% em ações, obviamente por causa de valorização, mas já isso corrige. Então é 60% fundo imobiliário, 30% em ações e 10% em renda fixa. Então aqui os fundos imobiliários ALZR, BTLG, HGLG, HGRU, IRDM, KNCR e o KNSC. Vejam, nenhum acima de 10%. Isso eu batalhei porque eu estava com o ALZR e o BTLG nos últimos meses acima, até porque eu participei de emissão, acabou que ficou assim, mas agora está direitinho. Vejam que todos no positivo. E a parte de renda fixa, que foi a aplicação, eu fiz esse mês o Tesouro Selic, que é a menor parcela, que são os 10% da carteira. Vamos aos proventos. Os proventos, vejam, desde o início já foram R$683, desde lá de abril que começou, mas vejam que a escadinha tá legal, né? Tá subindo, isso que é muito bacana. Média mensal de R$75, já tá uma média bem bacana, considerando os aportes que eu tenho feito, basicamente fundo imobiliário, né? Então, de vez em quando eu tenho os pagamentos. Esses meses que estão a mais aqui é porque tiveram pagamentos de empresas. Como vocês podem ver aqui, em dia 2 teve Itaúsa, dia 12 aqui já foi fundo imobiliário, dia 16 foi Taesa, aqui, que mais? Dia 25, se eu não me engano, teve um dia aqui que foi Transmissão Paulista, acho que foi dia 15, dia 15 já foi Transmissão Paulista. Então esses meses que tiveram pagamentos a mais foram os meses de pagamento de ações. Então eu tenho nos últimos 12 meses 548, mas o total 683, média de 75,90. É bem lá, aqui é todos os pagamentos, né? E agora eu vou mostrar na Nuinvest para vocês. Bom, aqui vocês podem ver que o valor ele tá muito parecido, né? 20.305 contra 20.134, exatamente porque tem R$205 na conta que aqui não está contando, porque esse dinheiro aqui foi os rendimentos que eu recebi que eu vou investir esse mês. Então aqui vocês podem ver exatamente a mesma coisa, os mesmos ativos. Então para vocês verem que aqui não é brincadeira, eu não estou brincando com vocês, estou mostrando de fato o que a gente brinca, né, que é o skin in the game. Então a diferença básica entre o que está aqui e o que está aqui no Domo é o dinheiro que está aqui na conta, que vai entrar, vai ser somado agora em fevereiro aos 1.500. Então, se eu não me engano, acho que esse mês de fevereiro vai ser o mês que eu faço o maior aporte mensal, considerando o dinheiro novo, mais
os dinheiro de rendimentos. E sobrou, obviamente, sobrou um pouquinho do mês passado também, porque eu faço as contas para não ultrapassar aquelas porcentagens. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas todos os meses, quem começou a me acompanhar agora, todos os meses eu faço esse acompanhamento da carteira. Pegue a playlist, veja desde a primeira, porque eu mostro o racional de todos os ativos que entraram. Obviamente, fundo imobiliário eu não explico tanto porque o canal é de fundo imobiliário, mas de todas as ações tem o racional, tem o preço que eu estabeleci no momento da compra, então vale muito a pena, assim. E mais uma vez, pessoal, isso eu sempre falo em todos os vídeos, não copiem essa carteira, porque, vejam, a aplicação que eu fiz, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, no Domo, aqui a aplicação ela foi feita dia 8 de janeiro, aqui ó, foi no Tesouro, na LCE e no KNCR, tudo dia 8. Hoje é dia 31. Então vocês estão vendo esse vídeo quase mais de 20 dias depois da aplicação. Muitas coisas mudaram, como vocês sabem, eu sempre falo que um bom ativo se diferencia de um bom investimento pelo preço que você paga. Então o preço de hoje é diferente do preço que estava quando eu investi, por mais que tenha sido um mês, então não copiem. Agora, se vocês querem saber os preços e o que eu compro no dia da compra, seja meu aluno, porque meus alunos, eles recebem no grupo de WhatsApp todas as movimentações que eu faço, todo o racional por trás de cada compra. O link está aqui embaixo para a próxima turma, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Espero você no próximo vídeo.